Voltei para a gente continuar falando sobre operações de matrizes. E o que a gente observa agora é o seguinte: ainda falando sobre o produto de um número por uma matriz, diz assim: se a matriz M por N de elementos A e J e um número alfa qualquer real, se você pega alfa vezes A, vai gerar outra matriz do tipo N por N, só que essa nova matriz, cada elemento dela vai ser multiplicado por alfa. Foi o que a gente viu lá atrás, certo? Vamos falar agora sobre matriz transposta, que é bem simples, certo? Não é nada demais. É só uma observação ainda sobre a questão daquela tabelazinha lá do início, lá do gerente, com os vendedores dele. Na tabela original, o que a gente tem é essa observação aqui. Ó. Cada vendedor está disposto em uma linha e os objetos vendidos estão dispostos cada um em uma coluna, tá bom? Como você observa aqui, certo? Quando eu faço a transposta, olha o que acontece. Fazer a transposta é você trocar a posição. Ou seja, os objetos que antes estavam nas colunas passam para as linhas e os vendedores que antes eram nas linhas passam para as colunas. Ou seja, em resumo, fazer uma matriz transposta é você trocar as linhas pelas colunas, certo? Essa nova tabela que a gente obteve aí, né, de uma matriz qualquer, quando você troca as linhas pelas colunas, ele é chamada assim, A elevado a t, ou seja, a transposta de A, ok? Antes de fazer a transposta, você tem uma matriz M por N, ou seja, com M' e N colunas. Quando você faz a transposta, aí as coisas se invertem. A matriz vai passar a ter N linhas e M colunas, que é isso que acontece. Vamos ao exercício 4, que ele dá aí uma matriz A de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas, e está pedindo para a gente fazer o triplo de A, ou seja, menos o triplo de A. E o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar tudo que tiver em A e multiplicar por menos 3, certo? É o que eu estou fazendo aqui. Veja só como ficou. Tudo de A multiplicado por menos 3. E o resultado disso aí, ó, é essa matriz aqui, que é menos o triplo de A, o oposto do triplo de A. Ok? É isso aí. Vamos para frente. Vamos falar do exercício 5, ainda comentando sobre a questão da matriz transposta. O exercício, aliás, desculpem, vamos lá, o exercício 5, nós temos uma matriz A, uma matriz que tem 3 linhas, tá? Uma matriz tem 3 linhas e apenas 2 colunas, tá? Ok? Então, essa matriz, ele está querendo que a gente determine a transposta dela, ou seja, A elevado a T. Simplesinho, do jeito que a gente fez ainda há pouco, certo? Essa linha aqui, ó, aliás, essa coluna aqui que eu estou pegando, que poderia ser a linha também, essa coluna aí, ela passa a ser a primeira linha. Olha só aqui, aí, viu? E a segunda coluna passa a ser a segunda linha. Ou seja, a matriz que antes era uma matriz 3 por 2, agora passa a ser uma matriz 2 por 3. Certo? E aí a gente vai falar agora sobre multiplicação de matriz. Isso aqui requer um pouquinho mais de atenção, tá bom? É bom que a gente fique atento. E a gente vai começar com um exemplozinho básico, simples, para a gente analisar. A gente vai começar aí falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino realizada no Canadá em 2015, em que nós vamos destacar o grupo E. Por que destacar o grupo E? Porque lá estavam Brasil, né? Principalmente por isso, Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha, certo? Essas seleções se enfrentaram, e aí a gente vai já observar aí uma tabela que vai conter o número de vitórias, né? Empates e derrota, que é aquilo que pode acontecer numa partida de futebol. E cada uma registradas em uma tabela, certo? A matriz A vai ser uma matriz 4 por 3, aí eu vou dizer por que vai ser uma matriz 4 por 3, porque nós vamos colocar os 4 países nas linhas e as possibilidades de resultados são 3 nas colunas. É isso que vai acontecer aí, certo? E aí a gente observa aí a primeira tabela, tá aqui do jeito que eu tinha comentado, tá? Tá aqui, ó. Brasil, Coreia do Sul, né? Costa Rica e Espanha, e as 3 possibilidades. Aí a gente vê aqui que o Brasil teve 3 vitórias, né? Nenhum empate, nenhuma derrota. Coreia do Sul, um resultado de cada um. A Costa Rica teve 2 empates e uma derrota, certo? E a Espanha, um empate e 2 derrotas. Formando assim essa tabela aqui, ó, que são esses valores aí que a gente vai ter colocado. Aí a gente vai analisar aí a próxima tabela, né? Que essa tabela agora vai conter os questões dos resultados. Vitória, 3 pontos, tá? Empate, 1 ponto. E derrota, 0 ponto.
formando essa matriz aqui. Observou? Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui e volta já já para continuar conversando sobre isso aí, beleza? Valeu!